Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou fazer basicamente um experimento. A gente tem uma foto, né, uma imagem do Stitch e eu vou simplesmente tentar fazer o Stitch 3D em cima desse desenho. É um tipo de técnica que eu fazia antes, né, no caso eu fazia com o Mickey. Esse efeito, eu tinha visto um tutorial nas gringas que mostrava, se não me engano, a gringa fazia até no Procreator, e aí eu tentei fazer no Ibis Paint X e deu muito certo. Aí eu tive a ideia de fazer isso. Tem algumas variantes que pode fazer com que esse vídeo não fique tão legal, que é o fato que eu não revi o meu próprio tutorial de como fazer efeito 3D. Então aqui eu tô indo única e exclusivamente pelo que eu acho que é, sabe? Então eu vou passando e vou fazendo o efeito com bastante sombra e luz. Eu acho, já vou adiantando para vocês, que eu acho que eu pequei um pouco na questão da sombra. Eu fiquei com receio de colocar um grau de sombra que não ficasse legal, sabe? E aí eu acho que esse foi meu erro. Eu acho que se eu colocasse mais sombra, ficaria melhor do que já ficou. Aqui na parte do dente do Stitch, eu tô pintando de amarelo os dentes que não se juntam, né? Não tá um por cima do outro, por exemplo. Aí eu pego um tom mais escuro e faço esse contorno. Tá vendo o que eu tô falando pra vocês de sombra? Aqui, se eu fosse refazer, eu escolheria um tom de sombra bem mais escuro. Depois, de uma outra camada, eu vou fazendo aí os dentes por baixo. Porque aí quando eu for fazer o contorno, né, e for esfumar, a gente vai ter um contraste bem interessante de um dente para com o outro. Vou fazendo isso com os que resta, falta 4, mas eu faço 2. Faço o efeito aqui de sombra, esfumo e depois eu venho com o último. Acho que funciona muito bem, eu gostei da parte como ficou o dente do Stitch. Depois que eu faço isso, termino, né, no caso, essa sombra que vocês estão vendo, junto às camadas. Eu sempre falo isso pra vocês, eu faço pinturas, desenho no Ibis Paint desde meu celular. E quando eu tinha meu celular antigo, ele não aguentava muito a questão da carga. Então, o que eu fazia? Eu sempre juntava a camada. Aí eu comprei o iPad, né? E o iPad ele não trava. Tipo, eu já fiz muitas camadas e até hoje ele não travou. Mas o vício que eu fiquei de tirar, no caso, compactar as camadas depois que eu finalizo alguma parte, para que o celular não trave, continue. Então, por isso que eu tô sempre aí juntando as camadas. Fiz a parte da língua do Stitch, eu achei que ficou bem efeito 3D. Na boca dele, no fundo, eu fiz um degradê, que eu também acho que deu uma diferenciada boa. Aqui acabou ficando alguns buracos e eu fui tentando camuflar esses buracos da melhor forma possível. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou pegando outros detalhes. No caso, eu já tinha feito alguns detalhes pequenos do Stitch na parte do rosto. Aí eu fui para a parte da unha dele, eu comecei com um azul bem escuro e vou passando por toda a unha do Stitch. E aí depois eu venho com iluminação, que faz toda a diferença. Como a unha do Stitch é muito pequena, eu acredito que não compensa eu fazer a parte da sombra. Então eu realmente foco na parte de iluminação. É uma área pequena, então eu acho que não caberia outra coisa senão esses pontos de iluminação. E na parte da unha também me agradou muito o resultado final que ficou. Depois disso eu vou para a parte do fundo do olho do Stitch. Essa parte é bem interessante, porque como eu já tinha feito nas camadas tudo separadinho, eu consegui fazer sombra. Não só no contorno dessa mancha azul mais clara que o Stitch tem, mas eu também consegui fazer isso embaixo dos olhos. Então, se vocês pretendem fazer um vídeo como esse, né, tentar ir na casa de vocês 3D e quer uma dica, é que separe as coisas em camadas, que isso vai ajudar pacas vocês na hora de fazer as coisas. Depois que eu fiz a parte de sombra, eu venho com a parte de iluminação do olho. Aí aqui tinha a parte da boca do Stitch, eu decidi fazer essa parte mais clara em uma camada separada do azul claro que vai ser na barriga do Stitch. E aí eu vou fazendo todo esse contorno. E aí eu vou esfumando. A média que eu levei pra fazer isso aqui, gente, foi 1h30. Eu tava assistindo o filme, inclusive. E aqui nessa hora, né? No caso, não é filme, eu assisti uma série chamada A Inundação na Netflix. Eles têm 6 episódios, eu tô gostando bastante. Eu tô no 3º ou 4º episódio, se eu não me engano. Acho que é o final do 3º, indo pro 4º. E aí eu fui assistindo enquanto eu fazia isso aqui. Eu acabei nem vendo a hora passar, mas realmente foi em média aí 1h30 para fazer isso. Depois que eu faço isso, eu venho para a parte da mão do Stitch, né, ou da pata,
E aí eu vou limitando cada parte, membro, né, do corpo dele a uma camada diferente. Então eu finalizo, fecho essa parte aqui do braço. Tudo isso para que quando eu for fazer a parte da barriga, eu consiga fazer a parte de sombra por baixo. Aproveitando essa camada, eu fiz a orelha do Stitch, que tá bem distante, né, do braço, então não interferir tanto eu fazer. E também o outro braço do Stitch. Então, eu fui fazendo isso e deixando só a barriga pro final, porque aí a barriga eu faço sombreamento e ele se distingue do restante. Tem aqui também, pessoal, aqui nessa parte da orelha, eu fiz um tom também de azul escuro. Mas igual eu falei pra vocês, se eu fosse refazer, eu usaria até um azul marinho, assim, bem escuro, ou um preto mesmo, sabe? Pra dar bastante contraste com o azul, e eu acho que ele daria muito mais efeito com o contraste do azul do Stitch e o claro que eu jogo pra fazer iluminação, e aí daria um efeito 3D sensacional. Mas fica aí como experiência, né, gente? Eu vou passando pra vocês as experiências que eu vou tendo. E também, gente, vocês estão gostando desse novo formato de vídeo? Ultimamente eu venho gravando o vídeo, né, de cima, onde vocês conseguem ver de fato eu fazendo as coisas. Aqui, gente, eu ia pintar toda a parte da perna do Stitch. Mas eu tive uma ideia de pintar só a parte da perna e deixar o pé de lado. Porque aí quando eu fosse fazer o pé, eu poderia acrescentar mais uma sombra. Peguei aqui o tom escuro e fui fazendo. Realmente, eu acho que o que faltou aqui era um tom de sombra mais escuro. Vou passando por todo o contorno da barriga dele. E aí eu venho esfumando. E depois que eu fiz isso, eu venho fazendo essa parte aqui que vocês estão vendo. Depois que eu fiz essa parte, eu venho com outro tom de azul e faço a parte do pé, né, do Stitch. E o outro pé também. Aqui já dava pra fazer um tom de sombra diferente, que daria todo o efeito aqui, ó, eu fazendo. Conseguiram pegar a sacada que eu tive? Ficou muito bom, gente. Nossa, essa parte do pé de Stitch ficou muito legal. Aí depois eu joguei iluminação, e aí o que sobrou realmente foi a parte do rosto do Stitch. Vim aí com o azul, fazendo toda essa parte aí do contorno. Eu gosto de diminuir a opacidade do desenho original para que eu consiga ver, né, o que eu estou fazendo, senão fica difícil. E aí eu vou pintando e preenchendo. Depois que eu preencho, eu vou colocando, atribuindo aqui sombras na parte do olho, na parte da boca, ao redor dos olhos, na parte aqui do cabelo. E aí eu vou esfumando e aí fica assim, como vocês estão vendo. Eu vou acrescentar pontos de luz. No final, não se preocupe que eu vou deixar vocês verem de uma maneira bem clara como que ficou o resultado final. Eu faço uma sombra e esfumo o máximo possível e agora eu vou mostrar para vocês o resultado final. Esse aí foi o resultado final do Stitch 3D. Eu gostei, mas eu acho que sombras mais escuras ficaria bem melhor. Comenta aqui o que vocês acham e dicas, que eu tô sempre lendo os comentários. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.